e seus idealizadores. A Mix Bahia FM apresenta Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Esporte Entre Amigos. Começa agora. Jailson Santos, o Galego. Muito boa noite, minha querida Conceição do Jacuípe. Muito boa noite, minha querida Humildes. No ar, programa Esporte Entre Amigos, com esse amigo de vocês, Jailson Santos, o Galego, Ronaldo Alves, Zezito Oliveira, Nailton Santana, Tico Ferenci na técnica, ele aqui, Gabriel Santana, de volta aí depois do feriadão aí do Natal, Natal, feriado prolongado, e vai ter mais um aí nesse final de semana, de volta com tudo que foi de notícias no mundo internacional, nacional e da nossa região. Muito boa noite, meu amigo Zezito Oliveira. Boa noite, minha querida Berimbau. Boa noite, galera de Humildes que está nos ouvindo. Estamos aqui depois de um bom fim de semana, um bom Natal. Estamos aqui voltando para falar de futebol na Bahia, no Brasil e no mundo. E daqui a pouco falaremos de Bahia, Vitória, Fluminense em geral. Então estamos começando mais um programa Esporte Entre Amigos. Boa noite, meu amigo Santana. Boa noite toda a equipe do programa Esporte Entre Amigos, Jailson Santos, Ronaldo Alves, Zezito Oliveira, Gabriel Santana, Ronaldo, meu amigo Maguila, e aqui em Conceição do Jacuípe, toda a galera aqui, um forte abraço, obrigado por poder estarmos juntos aí diariamente de segunda a sexta, e o pessoal que segue a gente lá em Humildes, na região, Coração de Maria, Terra Nova, Conceição da Feira, Santo Amaro, Salvador, enfim, a todos aí uma ótima noite aí, que Deus abençoe. E um Feliz Natal, viu, que ainda dá para poder dar um Feliz Natal, viu. Foi um final de semana assim muito legal, e de ações, né, e assim, que Deus Nosso Senhor abençoe o coração de cada um de vocês. Pois é, Naldo Santana, 18 horas e 7 minutos. Vocês aí sabem quem foi o maior líder de assistência no Brasil em 2023? Vocês sabem, Gabriel? E você, Zezito? Zezito já deve ter visto aí na matéria. Rapaz, eu não vi não, mas tá nas suas mãos, bote na mesa. Não, eu sabe? Não, tem ideia? Foi Soares? Foi? Não sei. Não. Não Tá. foi Nem Soares, nem Hulk e nem Cauli. E nem Cauli. Quem foi o líder de assistência no Brasil em 2023? Maior garçom do país, foi destaque na Série B e se transferiu para a primeira divisão em setembro. A Juba. Ele. O topo da lista de garçons do Brasileirão terminou com Luiz Soares e Hulk empatados, cada um com 11 assistências. A temporada fantástica dos craques pode até enganar, mas na verdade o maior assistente do Brasil em 2023 foi Luciano Juba, do Bahia. O meia, que jogou a maior parte da temporada no Sport Recife, deu 20 passes para gols na temporada, 3 a mais que o segundo colocado no top 5. Luciano Juba tinha número fantástico quando foi anunciado como reforço do Bahia, em setembro deste ano, no momento em que deixou o esporte e partiu para Salvador. O meia tinha 20 gols e 18 assistências e já liderava o país na estatística. O impacto individual não se repetiu no início da passagem pelo Bahia. Foram apenas 2 assistências e 1 gol em 14 jogos. Mas daí aquela situação, Nailton, Zezito, o Rogério Ceni vai ter que adequar uma função dentro de campo para Luciano Juba, como ele jogava no esporte. Isso aí pode ter certeza que o cara foi o líder de assistência, o cara que mais jogou no ano de 2023, o Luciano Juba. O Juba é um jogador diferenciado, né? Isso aí a gente não tem nem o que questionar. O problema é que ele chegou em um Bahia já com uma certa formação e foi buscando o técnico Rogério Ceni um lugar para colocar ele. E o lugar que sobrou foi a lateral esquerda. Lateral direita, né? De esquerda. A esquerda, porque ali, no espaço que ele joga ali, já tem Biel, né? Que tem Cauli também, que povoa por ali e tal. E aí ele entrou ali, tipo assim, como uma alternativa de lateral esquerdo. Aí eu acho que ele está num processo ainda de adaptação. Eu acho que Juba é um jogador que vai render muito ainda no Bahia, entendeu? E certamente vai ser um cara que será muito valorizado e financeiramente até para o Grupo City
ele vai dar muitos dividendos aí, positivos, não só ao Bahia, como principalmente ao Grupo City. E acho também que como jogador, também vamos ter muitas alegrias ainda com o Juba. E você acha, Nailton e Zezito, com a saída aí agora do Camilo Cândido, será que o Rogério vai aproveitar de vez o Luciano nessa assim, posição aí de ala? Tem um Chaves também, né? A questão dos caras fazer vista grossa para Cândido, já tem essa questão de voltar o Chaves e você já tem um Juba ali já que já está se adequando ali naquela lateral esquerda do Bahia, né? E modéstia à parte aqui pra gente, ele rendeu muito mais do que o Cândido. Eu gosto muito de Camilo Cândido, mas o Juba, na minha modesta opinião, ele rendeu muito mais ali, né? O Chaves foi embora, voltou a ser aquele jogador que, segundo dizem, né? Um jogador de proveito ali na função dele, e tem Juba ali. Então ele vai ficar com 3 ali. Então fez vista grossa e deixou o Cândido pedir passagem. E eu acho que Juba vai assumir de vez ali. Não totalmente como lateral esquerdo, agora como um ala, uma espécie de ponta esquerda disfarçada ali, com liberdade para poder ir e voltar se ele quiser. É por aí, Zezinho? Independente disso, eu acredito que Rogério Ceni já conseguiu fazer a equipe base do Bahia. Ele já tem mais ou menos um time base com acréscimo de Juba. É provável que Rogério Ceni, eu olhando assim sei lá, eu acho que ele mantém ali os 3 zagueiros e libera a Juba para ser um cara, um falso ponto esquerda ali. Porque do Juba, onde ele estava atuando, ele jogava de ponta direita, não é isso? Direita ou esquerda? Esquerda. Jogava mais ali na beirada da esquerda. Era mais jogador de ataque. O lance é que Juba ocupa o mesmo espaço que Biel ocupa. E que Cauli também sempre... Porque Cauli é aquele cara livre, ele vai para a direita, vai para a esquerda. E Cauli está sempre por aquele lado ali da esquerda do Bahia. Né? Então, assim, você ter Juba, Cauli e Biel no mesmo ponto, você fica muito... eu acho que demais ele vindo um pouco recuado, como um ala, né? E ali um cara que vai bater falta, vai bater pênalti, não, que ele já perdeu um bocado esse ano pelo esporte também. Mas ele é um cara que vai ser muito aproveitável no Bahia. E eu acho que por isso até que a direção do City fez vista grossa para o Cândido. 18 horas e 12 minutos, Zezito. E o vice-governador Otto Alencar e o deputado Jacques Wagner, eles tentam recolocar Edinaldo Rodrigues na CBF de novo. E a novela ganhou mais um capítulo nesse domingo, segundo informações do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Os senadores Jacques Wagner, do PT, e Otto Alencar, do PSD Bahia, estão trabalhando em conjunto para tentar recolocar Edinaldo Rodrigues na presidência da Confederação Brasileira de Futebol. Os senadores pediram à Advocacia Geral da União que tente desfazer a intervenção da CBF, e Edinaldo estava na presidência desde agosto de 2021, quando Rogério Caboclo foi afastado após denúncia de assédio. A ação que tirou Edinaldo está sendo promovido pelos ex-presidentes Ricardo Teixeira e Marco Polo Del Nero, que saíram da liderança da instituição após serem acusados de corrupção. Então, eles estão fazendo tudo para tirar o Edinaldo Rodrigues da CBF. Quer dizer, eles já conseguiram tirar, agora provisório, que ainda cabe recurso, entendeu? Onde é que entra Nailton Santana, o ex-governador Jacques Wagner e o Otto Alencar? Otto Alencar nessa situação toda aí. Mas eles querem entrar com influência, que deve ter, né? Eu vou falar sobre senadores. Dois aspectos, né? Dois aspectos. Que moral tem Ricardo Teixeira para poder querer agora voltar, o Marco Paulo Del Nero também, para poder querer dizer alguma coisa Nenhuma, né? E também, por outro lado, eu acho que a política não tem nada a ver com a política esportiva. Eu quero entender isso também. Não tem nada a ver aqui, eles querem entrar com influência. Padrinhar o cara, que são influentes. Tá tudo errado aí. Tá tudo errado. Tá tudo errado aí. E o mais avacalhado ainda desse processo é você ter o Ricardo Teixeira, um cara que já foi banido do futebol, com influência ainda para poder derrubar presidente. Qual é a moral que Ricardo Teixeira Nenhuma, cara. Nada. Nenhuma, nada. Você não vai dar nada de pitaca aqui. Não. Foi um cara que, entre aspas, condenado já, culpado sobre diversos crimes, desde corrupção na CBF e tal, e agora aparece como salvador da pátria? Pelo amor de Deus, rapaz, onde é que a gente vai chegar com esse negócio, rapaz?
Porque, na verdade, eles já estavam fazendo tudo para tirar. E só pelo fato de Edinaldo Rodrigues ser um nordestino, ter chegado lá na CBF, para eles já é um grande incômodo. É por Eles estão incomodados mais por isso. É por isso. Pela questão de um cara que não é do eixo Rio São Paulo, tá lá comandando a CBF. Eu falo e já falei, eu fico olhando aqui, eu não sei como é que a gente tem esse... É como se você estiver tomando chibatada e achando gostoso. Porque a gente fica aqui defendendo fulano de tal do Sul, São Paulo, Corinthians, não sei o quê. E você não vê a recíproca verdadeira desse pessoal. Entendeu, velho? Então tá lá, eles querem tirar Edinaldo Rodrigues, quer porque é baiano, é do Nordeste e tal. E aí inventou que deu dinheiro pro Vitória, que não sei o que acontece, qualquer time pode pegar uma antecipação, busca argumento, né? Que Edinaldo tem as suas falhas como comandante da CBF, pode até ter, mas nada que dê um alicerce suficiente para tirar o cara lá da presidência. Mas a gente ainda fica aqui tomando na época da chibatada ainda, tomando chibatada e achando gostoso ainda. Pelo amor de Deus, meu. Tudo isso foi por causa daquela situação do dinheiro que ele liberou pro time da segunda divisão. Vitória, coisa que e tanto rumo que já aconteceu na CBF. Todo mundo já tomou dinheiro antecipado da CBF. E os caras estão emprestando dinheiro a clube filiado. Não. Que mal há nisso? Então é complicado essa situação. Seu Neto fez teve uma situação nos comentários dele dizendo contra o Edinaldo. Quer dizer, tudo me leva a crer que essa situação é preconceito. Não, e o mais, porque o cara é nordestino mesmo. Uma coisa mais bizarra que eu vi essa semana, e a gente tem acompanhado a rede social, Binha de São Caetano e dizer que tem que abrir uma sindicância para poder apurar o jogo do Bahia e Atlético Mineiro. Tem nem graça o negócio. Que torcedor é esse, velho? Ele se acha. Em que mundo é que ele tá, velho? Quer audiência, né? Então é complicado. Deixa a Binha quieto, porque Binha quer audiência, porque o cara parece que não tem audiência, é isso. Uma mídia, ele as não tem, pessoas sei lá, preferem ser ridículas pra ter mídia. Pra ter mídia. Entendeu, velho? Ele abre a boca em um meio de comunicação pra falar isso. Uma merda daquela, me perdoe tem que você comprovar, primeiramente a pessoa tem que ter que comprovar, né? Você tem prova? Deu dinheiro ao Fortaleza, dinheiro ao Atlético, abriu 10 milhões ao... O problema todo é que Binha queria sair candidato a presidente. Aí jogou essas bobagens no ar pra ver se ele conseguia ser presidente. Pra ver se ele conseguia ser eleito presidente do Bahia. Com todo respeito ao ser humano, com todo respeito à Binha e a formação que ele tem, que know-how Binha tem para ser presidente do Bahia, rapaz. Pelo amor de Deus. Vamos falar aqui, vamos falar de coisa boa. Esporte Clube Jacuipense, o nosso Jacupa, anunciou nesse sábado a contratação do meia Gerry, de 30 anos, que foi bicampeão baiano pelo Atlético de Alagoinhas em 2021 e 2022. Esse ano também ele defendeu o Carcará baiano. Além da Juazeirense na Série B, ao todo disputou 25 partidas no ano com 12 gols marcados. Gerry dos Santos Venceslau acumula passagens pelo Taquaratinga, Barra da Tijuca, Atlético Paranaense, Alto do Piauí, Paraupebas, Juazeirense e Atlético de Alagoinhas. Em 2023 disputou 10 jogos no Campeonato Baiano pelo Cancão de Fogo, marcando apenas um gol. E no segundo semestre ele aturou pelo Carcará na Série D, entrando em campo 13 vezes e marcando apenas um gol. Então o time do Coisa está querendo contratar, o Juazeirense está querendo contratar o jogador Gerry para o ano 2024. O Campeonato Baiano chegando, está próximo aí, os times aí, principalmente do interior, se reforçando. Vitória encaminha a contratação do volante Caio Vinícius, de saída do Fluminense. O Vitória está perto de confirmar a chegada do volante Caio Vinícius, de 24 anos. O jogador está em fim de contrato com o Fluminense e atuou pela última vez por empréstimo ao Goiás. Ele não joga desde novembro de 2022. Revelado pelo Fluminense, Caio Vinícius não conseguiu se firmar na equipe carioca e teve passagens discretas por empréstimo pelo Atlético Goiás e Oeste. Foi a partir da chegada ao Goiás em 2021 que começou a se destacar. Contratado no início de maio de 2021 para a disputa da Série B pelo Goiás, Caio Vinícius fez 33 jogos e marcou 2 gols com a camisa esmeraldina. Ele foi titular na maior parte da competição e ajudou o clube a conquistar o acesso, tão bem que a equipe decidiu prorrogar o empréstimo por mais uma temporada. Em 2022, Caio Vinícius fez a temporada com mais jogos na carreira, 41 partidas e 3 gols marcados. Contudo, após retornar ao Fluminense, no início de 2023, ele seguiu fora dos planos do clube e viveu impasse sobre a renovação de contrato que encerra no fim de 2023. Aí o Vitória vai atrás de um atleta que não joga desde 2022, né? Aqui.
desde novembro de 2022. Vai trazer para ser laboratório, para recuperar o cara aqui. Aí passa Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, o cara não tá preparado. Será que não tem outro cara pro Vitória contratar? Imagina aí, Baú. Não tem outro atleta? Você é de acordo, Baú, uma situação dessa? Fala aí, meu irmão. Vocês que isso aqui, mande seu áudio pra cá. Mande seu áudio pra esse. O número da rádio é esse aqui, ó. Mande seu recado agora mesmo para o programa Esporte Entre Amigos. TelewhatsApp é o 75998659632 ou 981541406. Pois é, esse aí é o número daqui da nossa rádio. Alô, meu amigo Carlos Rosa. Ele que é um vídeo assíduo do programa Esporte Entre Amigos aqui na rede Mix Bahia. Na rádio Mix Bahia 89.9, 18 horas e 20 minutos. E além da contratação do Gé, o Atlético bicampeão baiano pelo Atlético, já falei, o Jacuipense já está se reforçando mais ainda. E quem está de volta é o atacante, centroavante Jean, de 29 anos, e que estava defendendo o Náutico no Campeonato Brasileiro da Série C desse ano. Depois, ele ainda foi emprestado ao Misto, onde atuou pela Copa do Mato Grosso e volta para reforçar o Leão do Cisal no Campeonato Baiano. Mais um reforço para a equipe do Jacuipense para o Campeonato Baiano. 18 horas e 20 minutos com a saída de Cândido. Bahia deve apostar na recuperação de Chaves em 2024. Contratado em junho para suprir a carência na lateral esquerda, o uruguaio Camilo Cândido está de saída do Esporte Clube Bahia após 19 jogos disputados, com um gol marcado e 2 assistências. Jogador de 28 anos recebeu proposta do Cruz Azul no México e já viajou para assinar com o novo clube. O Nacional do Uruguai aceitou a proposta e o Esquadrão aceitou liberar o atleta recebendo uma compensação financeira, visto que o empréstimo encerrava em julho de 2024. Com a saída de Cândido, não sabemos se o Bahia vai ao mercado em busca de um substituto. A tendência é que o Esquadrão aposte na recuperação de Joane Chaves, de 21 anos, maior contratação do futebol nordestino, custando aí um valor de 18 milhões de reais, junto ao Independente Del Valle, onde era tratado como um atleta de muito potencial. Porém, não rendeu o esperado dentro de campo com a camisa tricolor. Foram 29 jogos com um gol e uma assistência, aquele que a gente vinha falando aqui, né, que o Bahia fez vista grossa e vai tentar apostar em Chaves para 2024. E todas as convocações da seleção equatoriana, o Chaves está na lista, né? Daí ele jogou, ele joga, e mostra que é um cara que tem qualidade. Agora é a adaptação, Nailton. Futebol aqui, você tem que dar um tempo, de mais ou menos um ano, para o cara se adaptar. É tudo um clima diferente, país diferente, né? Ar diferente, mulheres, tem mulheres diferentes? Será? Né? Mas Chaves, tem lá o caldeirão lá do Vila do Atlântico, é diferente também. Ô Chaves, me contrata aí para ser o seu assessor especial, meu irmão, para poder eu colocar você no clima rapidinho, vá. 18h22, vamos aos nossos comerciais. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes, na direção de Duim, em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro.
Chegou a Black Verão CL Constrular. Ofertas especiais para você curtir o solzão em grande estilo. Piscina inflável 2.300 litros de R$ 479,99 por R$ 419,99. Piscina inflável 4.000 litros de R$ 659,99 por R$ 562,99. Cooler a partir de R$ 69,80. Curta o sol em grande estilo. Aproveite a Black Verão CL Constrular. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados, com o menor preço da cidade. Localizado na rua Senador Quintino, número 2918. Telewhats 75 991 18 3539. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75 99230 7706. Falar com Nilson. Mix Bahia FM 89,9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Sou eu, de volta às 18 horas 27 minutos, 18 e 27. Quero mandar um abraço aqui a meu irmão, meu amigo, camarada que me fez uma escolta lá no distrito de Humildes, né? Meu amigo Damásio Góes. Alô, Damásio Góes, um abraço, meu irmão, ele que é torcedor do Bahia. Mandou, dá lá um recado pra seu filho, seu pai aqui, rapaz. Você manda recado pra fulano, ciclano, não manda pra mim? Então tá dado o recado aí, um abraço a esse grande amigo, irmão, camarada Damásio Góes. E meu amigo Zeca do Fumo aí na Rua do Fogo, no distrito de Humildes. Ele que também assiste aí com o radinho às 6 horas da tarde. Manda a sua esposa, Dona Florenice, Pro Florenice. Cadê? Bota na rádio de Galega aí. Um abraço, meu irmão, meu pai véi, Zeca do Fumo, 1827. E o Esporte Clube Vitória segue em busca de goleiros no mercado, visando suprir a saída de Dalton e Thiago Rodrigues. Vários nomes já foram especulados, como Hugo Souza, Ivan, Halles, Kaique França e etc. Mas a bola da vez é o experiente goleiro Jorge Bron, de 37 anos, que se despediu lá do Rosário Central, um time lá do Rosário Central, me parece que é da Argentina, isso. E o goleiro fez seu último jogo pelo Rosário Central no último sábado, na vitória de 1-0 sobre o Platense, e o contrato está encerrando e não será renovado. Com isso, ele ficará livre no mercado e o Vitória está avaliando a contratação, mas ainda não abriu a negociação do arqueiro, que já tem, porque também já tem outro nome preferido. Então o Vitória está aguardando só o resultado lá da negociação com o goleiro para anunciá-lo na equipe do Vitória para o ano de 2023, galera. O Vitória tá louquinho pra pegar um goleiro, né? E o goleiro sondado pelo Vitória deve acertar com o time mineiro. Tá louquinho pra pegar um cara, pelo menos, pra ficar na reserva do Lucas Arcanjo. Após ter seu nome vinculado ao Vitória, o goleiro Ivan, que pertence ao Corinthians e jogou em 2023 pelo Vasco, está acertando sua ida para o América Mineiro em 2024. O jogador de 26 anos será emprestado pela equipe paulista ao time mineiro para jogar a Série B na próxima temporada.
Ivan chegou a ter conversas avançadas com Coritiba, mas o Coelho atravessou o negócio e acertou a contratação do goleiro. Enquanto isso, o Vitória segue em busca de reforços para a posição. Hugo Souza, Jorge Brown e Raul, no momento, são os nomes que seguem como alvo no rubro-negro baiano. Então tá aí, Vitória. O Ivan, eu acho que ele pensou duas vezes. O que é que eu vou fazer no Vitória se tem o Lucas Arcanjo? Eu vou ficar na reserva? Eu quero ir pro time que eu sei que é titular, né? Mesmo porque o Ivan foi pro time de segunda divisão, mas ele quer mídia, ele quer se aparecer, né? Claro, é evidente, o América tá na segunda divisão e ele pode se destacar muito bem no América Mineiro, Zezinho. 18 horas 30 minutos. 18 horas 30 minutos e você mande seu áudio pra cá. Mande seu áudio para o número daqui da rádio. O número é esse aí. Mande seu recado agora mesmo para o programa Esporte Entre Amigos. TelewhatsApp é o 75998659632 ou 981541406. 18h30, Zezito Oliveira. E a Jacuipense anuncia lateral com passagem por Vitória e Atlético de Alagoinhas. Após anunciar o Meia GR, o Esporte Clube Jacuipense oficializou neste sábado, nas vésperas do último Natal, a contratação do lateral direito Van, de 32 anos, com passagem pelo Bahia de Feira, Atlético de Alagoinhas e Vitória. Em 2023, o jogador defendeu o Carcará, disputando 28 jogos entre o Baiano, Copa do Nordeste, Série D, marcando apenas um gol. O clube de Riachão de Jacuípe também anunciou a renovação dos jogadores William e o Elis Popó, e o retorno do atacante Jean, que já falei na estante, e a Jacuipense também já tinha confirmado a permanência do zagueiro Ítalo e Marcelo, o zagueiro Vitor Salvador Vernet e o lateral esquerdo Vicente, assim como os meia Fábio Bahia e Eduardo Pablo. Então, galera, o Jacuipense mantendo a base dos campeonatos passados, do ano passado, por exemplo, que ele disputou Série C pelo Campeonato Baiano, então está mantendo a mesma base. E vem forte para o próximo Campeonato Baiano, que não representa muita coisa, mas significa uma vaga para a Copa do Nordeste. Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Copa do Brasil, representa muita coisa assim, e é muito dinheiro investido aí em relação às duas competições. A gente vai pegar a notícia também do Fluminense de Feira, me parece que o Fluminense de Feira aí contratou o Canu, né? O Canu foi contratado, o zagueirão veterano que atuou no Vitória. Me parece que o Fluminense de Feira, a gente vai procurar, né, se aprofundar mais nessa notícia para darmos aqui no programa Esporte Entre Amigos. 18 horas 32 minutos. Pentacampeão mundial descarta entrada em SAF do Santa Cruz. Especulado para ser um dos investidores da SAF do ex-jogador pentacampeão mundial, Rivaldo descartou fazer parte de algum negócio nesse sentido. No futuro, de acordo com o jogador, uma conversa com também ex-jogador do Santa Cruz, Ricardo Rocha, sobre a possibilidade de fazer parte como investidor, chegou a acontecer, mas atualizou que não passou disso. Eles atualizaram, foi uma conversa que já aconteceu, mas nesse momento as coisas estão paradas, não tem nada, não adianta nem falar mais nada, porque não andou, afirmou em entrevista ao GE. Então tá aí, né? Foi especulações, o nome de Rivaldo e de Ricardo Rocha para poder fazer uma sociedade, né? Uma SAF para poder comprar os direitos aí da equipe do Santa Cruz, que não vive um bom momento nas mídias nacionais, Zezito Oliveira. É uma grande pena. A semana nós estávamos falando aqui, Pernambuco, que sempre teve um futebol, como é que se diz, sempre se mantendo nas primeiras divisões, e chegar numa situação que se encontra. Me parece que o Pernambuco tem algum time na primeira divisão, galera? Acho que não tem nenhum, né? Pernambuco, não. Não tem, não. Temos Sport na segunda, Ceará na segunda. Náutico na terceira. E o Santa Cruz não tem divisão, tá sem divisão. Rapaz, brincadeira, que ponto chegou o Santa Cruz, viu? O temido Santa Cruz, que já deu pau até no Bahia aqui dentro da futebol. E tomou uma goleada que Dadá fez 5 gols aqui, né? E o Bahia foi classificado. E o jogo que disse foi o jogo da mala preta, branca, mas o Dadá, quando parava no ar, eu vi muitos gols de Dadá, maravilha. Aí veja que situação chegou o futebol pernambucano, pelo amor de Deus. 18h34, comerciais, Gabriel. Não saia daí, o programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM.
Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes, na direção de Duim em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem. No Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. Chegou a Black Verão CL Constrular. Ofertas especiais para você curtir o solzão em grande estilo. Piscina inflável 2.300 litros de R$ 479,99 por R$ 419,99. Piscina inflável 4.000 litros de R$ 659,99 por R$ 562,99. Cooler a partir de R$ 69,80. Curta o sol em grande estilo. Aproveite a Black Verão CL Constrular. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho o Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados, com o menor preço da cidade. Localizado na Rua Senador Quintino, número 2918. Telewhats 75991183539. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75992307706. Falar com Nilson. Um novo ano vem aí na sua rádio 89.9. Feliz 2024! O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Sou eu de volta às 18h38 e pesquisa Atlas aponta a Bahia no top 10 das maiores torcidas do Brasil. Uma pesquisa inédita realizada pelo Instituto Atlas Tel apontou o ranking das maiores torcidas do Brasil. De acordo com os números da pesquisa, o Bahia aparece em 9º lugar no ranking. O Flamengo segue com a maior torcida do Brasil, com 21,9% da preferência, seguido por Corinthians, 14,2%, São Paulo, 9,9%, Palmeiras, 7,7% e Vasco da Gama, 6,2%. O detalhe é a proximidade do Cruzeiro, 6º colocado para o Vasco. O Clube Carioca leva vantagem de apenas 0,1%. Na 7ª posição está o Grêmio,
seguido de Atlético Mineiro. Bahia e Internacional, Fluminense, Santos, Botafogo, Sport e Atlético Paranaense fecham a lista das 15 maiores torcidas do país. Na pesquisa do Atlas Sintel, o Vitória aparece em 22º lugar. No Nordeste, o Flamengo está no coração de quase 30% dos torcedores. Em segundo lugar fica o São Paulo. E depois vem pela ordem Bahia, olha aí, Bahia ganha pro Corinthians, viu? Bahia, Corinthians e Vasco. Detalhe, quase 70% das pessoas que responderam no Nordeste não se declararam torcedores de time da região. Foram 1.600 respostas pela internet entre os dias 6 e 20 de abril, em respostas captadas em 640 municípios em todo o país. Então tá aí, o Bahia é o nono, a nona maior torcida do país, e tá aí, no Nordeste o Flamengo está no coração de quase 30%, e em segundo lugar fica o São Paulo, e o Bahia é terceiro no Nordeste. Pensa aí, Zazita, a torcida do Bahia, o tamanho dessa torcida tricolor, apaixonada, é a nona maior torcida do Brasil e a terceira do Nordeste, né? Só perde para Flamengo e para Corinthians. Aí imagine vocês, o Bahia que tem a terceira maior torcida do Nordeste, nessa situação, com essas classificações pífias nos campeonatos, chegando, fazendo praticamente um vexame, porque todo torcedor, a maioria do torcedor do Bahia esperava alguma coisa melhor do que aconteceu esse ano com o Sport Clube Bahia. E o tradicional baba de fim de ano, durante as férias do futebol brasileiro, o Jogo das Estrelas, organizado pelo craque Zico, chegou à sua 19ª edição. E contando com nomes consagrados do futebol nacional e mundial, são os casos de Sorin, Pektovic, Djalminha, Amaral, Andrade, Mancuso, Palermo, Adriano, Sávio, Renato Gaúcho e outros. Dois jogadores do Sport Clube Bahia foram confirmados no Jogo das Estrelas, o lateral direito Gilberto e o goleiro Marcos Felipe, que são titulares da equipe tricolor esse ano. E além do Bahia, o lateral já vestiu a camisa do Botafogo, Vasco e Fluminense no futebol carioca, enquanto o galego, o arqueiro, estava no Fluminense antes de acertar com o Bahia galego. Então o babinha de fim de ano lá do craque Zico. Muita gente boa, né? Muita gente boa. O Gilberto e o goleiro Marcos Felipe foram convidados. Já foram convidados. O baba aconteceu no último fim de semana lá. Já aconteceu. E em relação à pesquisa, a gente fala aqui, meu amigo Cinho San chegando aqui nos estúdios da Rádio Mix Bahia. Em relação à pesquisa, a gente tem que ressaltar aqui. E aí, Wilson, temos que ressaltar aqui que aí as pessoas falam, mas o Fortaleza tem uma torcida grande, o Sport, o Santa Cruz, né, que tem uma torcida fantástica. Mas a gente quer ressaltar aqui que é o Nordeste em peso. O Bahia é a terceira maior torcida do Nordeste. A gente tem que ressaltar que ali tem Pernambuco, Fortaleza, Ceará, Salvador, Rio Grande do Norte. Você fazendo esse apanhado todo, Wilson, você faz aí essas contas e você vai ver, o Bahia é a terceira maior torcida, só perde para Flamengo e São Paulo no Nordeste, e Corinthians. Flamengo e Corinthians, o Bahia é terceiro, Nordeste e nono no ranking brasileiro, Naldo Santana. Pois é, Jailson Santos, é a força que o Bahia tem, né? A grande força, e que o City tem visto isso, inclusive está tendo agora, a partir desse ano, vai ter uma ótica diferente em relação ao Bahia, já que eles colocaram o Bahia como a segunda força do grupo City e pretende fazer investimentos importantes para que o Bahia tenha notoriedade muito mais no futebol como a que já tem, né? Com certeza, Naldo Santana, você chegando aqui agora na nossa emissora, meu amigo Cinho. Vamos fazer a premiação agora. A entrega, né? Tá à sua disposição aqui. Isso, a entrega, porque a gente já vem todo dia pra Cinho vir aqui e tal. E ele é sortudo. Ele é sortudo, acabava assim hoje o limite, viu, de bota entrega assim pra falar aí. Bahia. Boa noite, meu amigo Cinho. Boa noite, boa noite. Na verdade, é a segunda vez já que eu ganho um prêmio na rádio. Acertando placares e também campeão do campeonato, como foi essa última agora. Como foi? E você parece que a gente tem um sangue doce também, em relação também a galego também, né? Já ganhou na rifa de galego, algumas vezes. É isso, ganhei na rifa de galego 2 vezes. 2 vezes já na rifa também. Ô Cinho, você torce pra que time, Cinho? Bahia. É Bahia, né? E o Bahia parece que esse ano a gente vai sofrer um pouco menos do que... Esse ano vai ser um ano de melhores. O ano que vem, né? Que ainda tem esse ano que vem vai ser melhor, vai ser bem melhor. Pois é. E o que levou você a ter certeza que o Palmeiras ia ser campeão, cara? O Nailton, na verdade,
que a gente joga cartola, vai pensando também nas lógicas. Botafogo sempre perdendo, perdeu na verdade 4 seguidas, e o Palmeiras melhorando na pontuação. Eu apostei no Palmeiras. Era o time também de apostar no cartola e foi. E você, inclusive, fui campeão da Liga da edição também. da Liga do Cartola, Papo de Goleiro. Parabéns, aqui ao vivo e a cores. Alô, meu amigo, o chefe é o órgão da Dinamite, Dinamite, né? é. Dinamite e Rasta, um abraço, Rogério. Isso, maravilha. Alguma coisa, Zezito? Lucinho? Pode falar, Zezito. Tranquilo. Isso, maravilha aqui. A gente é uma promoção que tem a parceria da rádio Mix Bahia, né? Que tem na liderança o nosso amigo Maguila San. E a gente hoje está aqui nesse portal de comunicação falando para 120 cidades. Então você imagina a proporção que tem hoje o canal de comunicação da gente, né? E você foi sorteado aí, e um dos ganhadores, parabéns. Pronto, obrigadão. E vamos participar sempre que tiver, viu? Tem que participar. Porque participando, tá concorrendo e a entrega é certa. Eu tô pegando pegando aqui agora, no momento, porque do atraso foi meu mesmo, que tem quase que 20 dias, ele sempre mandando eu vim pegar. É cerveja aí, o que eu ganhei. Tem cerveja aí? Tem cerveja aí. Importante que tá garantido aí. Garantido, pode aguardar que o prêmio é certo. Galera, quer falar com o convidado aí, com... Meu amigo Wilson. Quer falar, Wilson? Quer falar, Wilson? Alguma Senta um coisa minuto aí, aqui? Wilson. Né, o segurança de cima, porque o prêmio, né? o farol dos prêmios aí tem que importante como esse, meu irmão, lá, o homem lá. Tem aí, trouxe até segurança, ó. Pra não ter dúvida, pra poder não haver qualquer sequestro, alguma coisa, tem a segurança. Valeu, meu amigo Sim. Um abraço, a gratidão por ter você aqui, né? Participar mais uma vez aqui do programa e de novo com a premiação. Você ficou em segundo lugar. A primeira foi Caroline, né? Caroline, e o terceiro foi Nilton. Nilton, foi na Nilton, premiação. foi. E vamos ter mais esse ano aí, que fé em Deus. Pronto, eu que agradeço. Pode ter certeza que na próxima Ano aí. que vem. Tô concorrendo novamente. É isso aí. aí. O palpite sempre bom. Pronto, valeu, Sim, o Sam. E vamos falar aqui uma do Bahia. O Esporte Clube Bahia segue atento no mercado da busca de jovens talentos para o futuro. Nos últimos dias, o esquadrão acertou a contratação do atacante João Carlos, que é conhecido como João Veneno. O atleta tem apenas 15 anos. João Veneno. O atleta tem apenas 15 anos e vinha se destacando na divisão de base lá do Barcelona de Ilhéus. Então o Bahia está de olho. E o jovem atacante assinou contrato até 2026 com o Esporte Clube Bahia e já está incorporado na categoria Sub-16 do esquadrão. E no próximo ano deve atuar pela equipe Sub-17. Na última semana, o Bahia já tinha contratado o atacante Isaac Silva, ex-CSA, nascido em 2009. O jogador chegou para a categoria Sub-15 com contrato válido até dezembro de 2026. Então, o Bahia está contratando também jogadores de base. Isso é um bom caminho, um bom presságio. Brincadeiras à parte, meu amigo Zezito Oliveira, João Veneno, né? O atleta de base aí, 15 anos, se fala muito bem desse atleta aí. Se ele chegar a se destacar, eu acredito que ele vai mudar de nome, né? Se fala muito bem, diz que é um cara talentoso, que vai dar muitas alegrias à torcida do Bahia. 18 horas e 47 minutos, 18h47, com vitória de volta à Série A. Veja quantos jogos o time pode fazer em 2024. O Vitória encerra a temporada de 2023 em alta, com seu primeiro título nacional. E planeja no próximo ano com desafios maiores, com metas de desempenho já estipuladas. O rubro-negro tem 4 competições em 2024. Campeonato Baiano, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro. Com isso, tem em mente que pode fazer até 73 partidas. Entretanto, vai precisar mostrar que superou seus fantasmas recentes. Então tá aí. Vitória vai fazer várias partidas no ano de 2024. Tem que ter um time competitivo, um elenco produtivo para poder dar conta do recado. Não só a Vitória, como a equipe do Bahia. 18h48. Vamos aos nossos comerciais ou áudio primeiro, Gabriel? Tem um áudio. Tem um áudio de Ronaldo Alves, né? Vamos lá? Vamos ver Ronaldo Alves primeiro. Tem um áudio aí? Olha lá, Wilson, falar assim. Um abraço, meu irmão. Boa noite, tudo de bom. Valeu, Gatinho. Valeu, velho. 18h48. Tem áudio? Boa noite. 18h48, daqui a pouquinho tem alguma coisa, Zito? 18h48, daqui a pouquinho temos uns áudios aí, diz que é meu amigo Ronaldo Alves. E tem aqui o ex-treinador do Bahia, uma polêmicazinha, se é que é polêmica. Ex-treinador do Bahia critica a diretoria e revela mais detalhes da sua saída. Muitos choraram. Quase 5 meses após a saída de Renato Paiva,
do comando técnico do Bahia, o treinador revelou mais detalhes que incentivaram o português a renunciar o cargo. Em entrevista ao jornal O Jogo, ele relatou mágoas com a direção, criticou a intromissão no seu trabalho e comentou que alguns jogadores chegaram a chorar após a sua saída. Nunca tive um grupo como o do Bahia. A reação dos jogadores foi carregada de dramatismo, de emoção. Muitos choraram, relatou. O ex-treinador tricolor ainda chegou a criticar decisões tomadas pelo CEO, Raul Aguirre e Carlos Santoro, diretor de futebol. Não gostei do silêncio da estrutura do Bahia em relação à contestação externa que me foi feita. Comecei a sentir que as pessoas, o diretor esportivo, etc., não defendiam o treinador quando este era atacado. Além disso, Paiva revelou a intromissão dos outros departamentos nos trabalhos da comissão técnica, criticando também esse parecer. Então tá aí o Renato Paiva, cada dia que passa, né? Já deu o que tinha que dar, já foi, não adianta tentar falando mais nada, vai ter que seguir seu barco, é profissional, e tomara que arrume um time aí, que ele arrume um time e se dê bem. Sucesso pro Renato Paiva. Diz que muita gente da diretoria se intrometia no trabalho dele. Enfim, ele é o treinador pra que deixava, né? Porque o Renato Paiva parece que ele não tinha autonomia, ele não tinha autoridade no Bahia. Você vê, né, daquele fato de cada jogo ele colocava um time diferente. Então aquilo ali é uma prova que ele não tinha comando nenhum na equipe do Bahia, que Deus a leve para o lugar que ele se dê bem por lá e que nunca mais apareça aqui pelo Bahia, pelo amor de Deus. 18h51, alvo do Bahia, meia paraguaio faz postagem, quando tiver pronto você avisa, viu, Gabriel? Em tom de despedidas. Apontado pela imprensa paraguaia como alvo do Sport Clube Bahia e de outros clubes do futebol brasileiro, o meia Lucas Sanabria, de 24 anos, fez uma publicação em tom de despedida do Libertad do Paraguai. O jogador repostou uma foto ao lado de outros jogadores do Libertad no Instagram e escreveu: "Foi lindo enquanto durou", dando a entender que não vai permanecer no clube paraguaio no próximo ano. Então tá aí, o Sanabria pode estar pintando aí no Bahia, Nailton Santana e ouvintes. Zezito Oliveira, Sanabria, meio de campo. O Bahia está se comentando aí, o pessoal está questionando, criticando. Cadê as contratações do Tricolor? Até agora nada. O mercado da bola está aberto aí, muita movimentação. E o Bahia não pegou um jogador assim de impacto, para dizer assim, para fechar o ano, dizer assim, esse aqui já é nosso e vamos partir para o ano com mais contratações de impacto, Zé. Eu acredito. É o Jean Lucas, pode ser a bola da vez aí. Eu acredito que a diretoria do Bahia deve estar agindo aí por debaixo do pano para procurar umas contratações que, na verdade, tem que reforçar o elenco, porque a maioria desses jogadores que estavam aí, que participaram da última campanha do Bahia, péssima campanha, que não agradou a torcedor nenhum, mas eu acredito que estão correndo atrás de reforços para as próximas competições desse ano. Tá aí, Zezito Oliveira, 18h53, e temos áudio agora, né, meu amigo? Boa noite. Boa noite, Esporte Entre Amigos. Nailton, Zezito, Ronaldo, Galego, toda essa turma aí maravilhosa. Que trio, hein, meus queridos? Olha só, Ricardo Teixeira saiu com problemas de corrupção, condenado a vários crimes lá na época que foi presidente da CBF. Aí veio depois o tal daquele Marco Polo Del Nero, condenado a mais de 20 anos de prisão. Aí entra quem? Aquele Rogério Caboclo, condenado, corrupção e também um problema de estupro. Que trio, hein? E esses caras querem o quê, rapaz? Só porque tem um nordestino aqui da Bahia, tá certo que até o pessoal da política assim, influencia nisso mesmo para tentar colocar de volta. Que coisa, hein? E esse Binha de São Caetano, hein? Eita, rapaz, esse cara é louco. Tá arriscado para onde que sair candidato a vereador em Salvador, né? A piada. Ele é um louco. Um abraço a todos. Ronaldo Alves. Meus amigos, boa noite, Jair. Eu sou meu amigo Nailton Santana, Zezito Oliveira.
Não é Zezito das Cabrinhas, não. Zezito Oliveira. Gabriel, meu parceiro. Pois é, né? Especulação demais e nada ainda do Bahia divulgar. Agora eu acho o Galego mais Zezito que o Cid está trabalhando silenciosamente, né? Ele vai divulgar na hora certa, no momento certo. Não adianta estar com especulação. Agora, uma verdade tem que ser dita. Os empresários do futebol hoje eles estão se aproveitando do Bahia no City aí e valorizando os jogadores, dizendo que o Bahia tem interesse. Todo jogador o Bahia tem interesse. O Bahia teve interesse até em Vinícius Júnior, teve até em Firmino, né? De Bruyne, rapaz, brincadeira. Os caras, para valorizar o jogador, faz tudo. Agora, essa compra aí de Jean Carlos, o que é que você acha, Galego? 38 milhões o Bahia tá querendo investir no cara. Será que vale, Galego? Me responde aí. E o Vitória contratou um jogador experiente, né? Um zagueiro experientíssimo aí, que jogou no Parma, jogou no futebol italiano, na Europa. Futebol baiano precisa realmente disso aí, né? De boas equipes para fazer frente aí com as equipes nacionais. Um abraço a todos. Tá aí, meu amigo Ronaldo Alves e o nosso Carlos Rosa, né? Carlos Rosa é o trio, né, Carlos Rosa? Estão querendo o que mesmo? Conversando o quê? Qual é a moral que esses caras têm pra conversar nada aí? É, Ronaldo Alves, o jogador tem 25 anos, já está palavrado com o Colorado, onde atuaria por empréstimo de 1 ano, pagando todo o salário, 800 mil, com opção de compra. No entanto, nos últimos dias, a negociação congelou por conta do interesse do esquadrão, que sinalizou ao clube santista com uma compra em definitivo. Lucas Dias, setorista do Inter, falou sobre o assunto e apurou junto às pessoas ligadas ao Internacional que o Bahia está atravessando o negócio e disposto a comprar o jogador por 45 milhões. Ainda segundo ele, o interesse do atleta é de vestir a camisa do Colorado. Olha aí aquela situação do preconceito. Jean Lucas está negociando e apalavrado com o Internacional. Só que a informação das últimas horas é que o Grupo City com o Bahia está atravessando o negócio. Isso é confirmado por pessoas importantes do futebol do Internacional. Aí o Bahia está querendo atravessar, tem todo direito, não sei se é anti-esportista isso aí, né? Se é alguma coisa que proíba essa questão do... E o Palmeiras deu chapéu no Bahia, também pegou o Bruno Rodrigues, que o Bahia estava interessado também. Enfim, Ronaldo me falou a situação do atleta, o Jean Lucas. Eu vi algumas partidas do Santos, só que o Santos não mostrou um poder ofensivo grande para poder o Jean Lucas aparecer mais ainda. É um cara talentoso, não sei se vale isso tudo, mas é um grande jogador de futebol. O Santos quer se aproveitar. Agora é um cara que tem habilidade com a bola no pé, é um cara que marca muito bem também, tanto destrói como marca, como arma também. É um cara que vai ser muito útil ao esquadrão, Zezito Oliveira. Olha, cada torcedor, cada cronista tem uma opinião diferente em relação ao jogador. Eu acho que ele não é o grande reforço que o Bahia precisa. O Bahia precisa de muito mais reforço do que simplesmente João Lucas. O Bahia precisa de reforço na zaga. É bem servido de goleiro, tem 3 goleiros bons, mas ainda precisa de contratar mais um para fazer sombra que estão aí. Renovou com o Danilo, mas eu não acredito que o Jean Lucas seja o salvador da pátria do time do Bahia. Pode ser um das pedras fundamentais na formação do time para a próxima temporada. Mas o Bahia tem que sair à caça, é um time que está com dinheiro, procurar jogadores de talento e jogadores que realmente resolvam a situação do Bahia nos campeonatos que vai disputar no ano que vem. E aí o Bahia também está interessado no ex-zagueiro do Flamengo, o zagueiro Léo Duarte. 18 horas e 58 minutos, chegamos aí ao final do nosso programa. Passa ligeiro voando. Queremos agradecer a audiência de todos vocês e muito boa noite e até amanhã, se Deus permitir. Boa noite, minha querida Benimbal, boa noite, galera de Humildes e região. Amanhã estaremos aqui com mais um Esporte Entre Amigos. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Boa noite. A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte, você ouve aqui. Esporte Entre Amigos.